Olá, pessoas amadas! Eu sou Fernanda Gomes, eu sou terapeuta e psicopedagoga e nesse canal eu falo sobre depressão, ansiedade, desenvolvimento pessoal e limpeza de emoções negativas. E assim, lotado de técnicas e tudo técnicas simples que você pode fazer em casa para ter uma melhora imediata. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre síndrome de burnout. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica muito boa para você conseguir lidar com toda essa situação, com essa síndrome que é muito terrível. A síndrome de burnout é um distúrbio emocional causado por uma exaustão extrema no trabalho, sabe? Um esgotamento. Mas não pense você que isso aconteceu de uma hora para outra. Para isso, teve várias fases que a pessoa não se deu conta, não prestou muito atenção. E eu vou te falar agora essas fases, esse passo a passo até que chegue nessa exaustão extrema, que é um absurdo que às vezes precisa até ser internado. Então a primeira fase é a fase de prioridade no trabalho. É quando a pessoa coloca tudo. Primeiro lugar é o trabalho dela, nada mais está importante, só pensa em trabalhar. Então essa é a primeira fase. Já na segunda fase é um descaso das necessidades fisiológicas dela mesma, não está nem aí para tomar banho. Primeiro é o trabalho, se alimentar, não, primeiro vai fazer aquele trabalho, aquele relatório, alimentação ou lazer, tudo isso daí fica em segundo ou terceiro, né? Terceiro momento para poder ser realizado. Na terceira fase é uma aversão a conflitos. Essa pessoa começa a não querer saber de nenhuma conversa que está relacionada ao trabalho, não quer saber de conflitos e ela também começa a apresentar alguns sintomas físicos. E eu vou ler aqui para você porque são vários. Eu acho muito importante você conhecer alguns aqui. Nervosismo, sofrimento psicológico, tontura, já começa com cansaço, dor de cabeça frequente, alteração do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, sentimento de impotência, alteração do humor, isolamento, fadiga, pressão alta e, em alguns casos, já até os apagões. Então, olha quantos sintomas físicos já a pessoa já começa a sentir. Alguns vão apresentar lá na última fase, mas outros já começam a apresentar aqui nesse momento já, que é na terceira fase. A quarta fase é a fase da reinterpretação. E como que é isso? É quando a pessoa ela já não dá mais importância à família, a amigos, sabe esses valores? Para ela já não tem muito, não faz muito sentido. Tudo é o bendito do trabalho, tudo no trabalho. A quinta fase é uma fase de negação. É quando ela começa, sabe, a desmerecer o trabalho do outro, o dela que é o mais importante, o dela que é o mais bem feito. Ela começa a se achar, sabe? Tudo dela é o melhor e o dos outros, ela essas coisas não. Na sexta fase é a fase de recolhimento, quando ela começa a não querer ir a reuniões, começa a se sentir mal quando alguém fala, tem uma reunião, a gente precisa fazer isso, começa a dar desculpas, começa a querer trabalhar em casa, então essa fase é de aversão. Na sétima fase é a fase da confusão mental, ela começa realmente a ter esses apagões, começa a esquecer coisas, ela começa a não entender muito algumas brincadeiras. E aí aquele afastamento social, né? Na oitava fase, é uma fase de tristeza, uma tristeza muito grande. Ela começa a pensar que ela vai ser demitida, que tudo vai dar errado na vida dela e só começa com todos esses sentimentos negativos e sempre relacionado ao trabalho. E nesse momento ela pode até adquirir ali, ficar com uma depressão, de tanta tristeza, de preocupação ou até mesmo ser demitido, né? Que a pessoa já vai cair toda aquela produção dela. No oitavo passo, no nono quer dizer, é o colapso físico e mental. Essa é uma das fases mais difíceis. É onde realmente a pessoa já entra em parafusos e aí fica mais complicado. E a décima fase é o esgotamento total. É quando a pessoa ela precisa até ser internada e passar por um psiquiatra e, na maioria das vezes, tomar medicação, ser afastada do emprego. Olha só, gente, quanta coisa! E vocês puderam perceber que começa de forma muito simples.
aquela pessoa ali só querendo o trabalho. Então preste muita atenção, fique atento a essa síndrome, porque é uma situação muito séria. Imagina chegar a ser até internado. Agora você me pergunta, mas Fernanda, ok, já consegui observar a fase, o que eu faço agora? Eu já descobri que eu estou aqui em tal fase e eu não quero passar por tudo isso, porque eu já vi pessoas que já passaram e é terrível. Então, a primeira coisa é você equilibrar a sua vida. Eu vou deixar aqui para você nos cards um vídeo que eu tenho falando sobre a roda da vida, que é onde fala dos 11 pilares da vida. Então, a ajuda do profissional, tanto o psiquiatra quanto a psicoterapia, vai ajudar demais da conta. Porque vai ajudar a pessoa a realmente equilibrar esses pilares. Por que ela está colocando toda a energia nesse trabalho? Será que é uma válvula de escape? Será que as outras partes da vida dela estão em equilíbrio? Qual o motivo dela estar ali colocando todas as fichas dela no trabalho? Então tem muita coisa inconsciente guardadinha aí, que na psicoterapia você vai descobrir de onde é que vem essa sede por trabalhar e que depois acaba gerando todo esse colapso. Então a primeira coisa é esse equilíbrio, saber como andam as outras áreas da sua vida. A parte conjugal, a parte física, parte emocional, a parte financeira. Quando você fizer esse teste, essa avaliação, você vai saber, vai conseguir identificar qual área que você precisa dar mais atenção. Claro que você precisa também colocar o pezinho no freio e dar uma parada, dar uma descansada. Só que não é só isso. Como eu disse, em alguns casos, precisa até de medicamento. Os florais, eles vão te auxiliar demais da conta também se você estiver passando por isso. Eu sou terapeuta floral. E eu gosto de indicar muito o floral Rescue, porque ele não tem contraindicação os florais. Bebezinho pode tomar, tem gente que dá até para animais. Então vai te ajudar a trazer esse equilíbrio para a sua vida. Outra coisa que é extremamente importante também é a limpeza de emoção negativa, porque imagina, a pessoa ficar nessa fadiga toda, nessa agonia porque quer trabalhar, ou nessa fase de que fica com medo de perder o emprego, medo de nunca mais voltar conseguir trabalhar de novo quando já chega numa fase muito ruim, né? Então, a psicoterapia vai te ajudar demais. Eu trabalho com uma técnica chamada EFT, que é específica para cada caso. Então, na terapia, você vai conseguir se livrar de toda a emoção negativa que você está sentindo e aí conseguir ali retomar a sua vida, certo? Olha quantas informações bacanas sobre a síndrome de burnout, não é? Então, já te peço, se gostou do conteúdo, já deixa aqui o seu like, porque vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar outras pessoas a entenderem o que elas estão passando. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão precisando, certo? E se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, certo? Grande beijo para vocês, aqui foi Fernanda Gomes, a sua amiga terapeuta. Fica com Deus.